E aí, meu líder? Pode ser, meu pastor, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, pastor Silvano. Que bom tê-lo aqui. Deixa eu ver se o Benção e presidente alegria, já pastor. está solicitando aqui. Meus amigos, estamos aqui com o nosso primeiro vice-presidente, pastor Silvano Santos, que no seu tempo tão pouco que tem, Eu já ele levo tirou um tempo. onde sair para a rua aqui para resolver. Só tenho hoje à tarde, viagem daqui a pouco. Cheguei ontem à noite, viagem depois do culto. Então, já estou aqui, já Eu estou de gostaria que bobeira o cá. senhor já cumprimentasse aqui as pessoas que estão conosco. Por gentileza, fique à vontade. Bem, meus queridos. Na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Participar desse momento aqui de reflexão, né, sobre assunto importante que é avivamento. Um avivamento urgente para todos nós. É um prazer poder estar aqui com o pastor Ezequiel, nosso presidente deve estar entrando aí, e poder bater um papo com vocês, para mim, é uma alegria. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor Silvano, pela sua preciosa presença aqui em nossa live. Hoje nós estaremos falando sobre esse assunto que é de suma importância, que é o avivamento. Ele é um segredo de uma igreja viva. Até que ponto, na sua concepção, como você é um homem que conhece o Brasil, parte do mundo, até que ponto o avivamento ele torna ou deixa a igreja mais atuante, mais viva? É possível hoje a gente ter uma igreja viva, atuante, sem esse mover do Espírito? Na sua experiência que o senhor tem nessas idas e vindas por esse Brasil tão grande? Meu pastor, sem esse mover do Espírito, eu acredito, a igreja ela pode andar, mas anda em passos lentos. O avivamento ele é uma força motora que te dá um gás para que você possa, desde a hora que você levanta até a hora de você dormir, você pense primeiro no céu, na sua salvação e também na salvação dos outros, né? E no bem-estar espiritual de toda igreja. Então, uma igreja que não tem ou que não é avivada é uma igreja que, na minha opinião, deixa de ser uma igreja e ser apenas uma associação. É apenas um clube. E às vezes um clube recreativo, onde o culto não é mais um lugar de adoração, de confraternização espiritual, mas sim um desfile de moda, mas sim um lugar de entretenimento, onde os nossos púlpitos e os nossos cultos, ao invés de mensagens avivadas que tocam a alma, tornam-se mais um stand-up coach, que não traz regeneração, não produz frutos dignos de arrependimento, e os nossos cultos tornam-se mais uma reunião comum, como qualquer uma outra entidade aqui na Terra. Então, o avivamento, ele não é só prioridade, ele é desesperadamente urgente. Certíssimo, pastor. Também eu entro nessa mesma linha. Pastor Silvan, a igreja de Atos, Atos 2, é a igreja modelo. E nós temos um tema base para o nosso assunto de hoje, que é Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. E ali em Atos diz que a igreja, ela vivia, perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, e havia temor entre os irmãos, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja algumas pessoas. O senhor sabe, muito mais que eu, que o evangelho ele tem o propósito de salvar os perdidos, levantar ou fortalecer os que estão fracos e edificar a igreja como um todo. Aí me pergunta, será se nesse mundo que estamos vivendo é possível nós cumprirmos esse tríplice compromisso do evangelho, que é ganhar os perdidos, fortalecer os que estão fracos, ou levantar os que estão caídos e edificar os santos? É possível a gente fazer esse tríplice serviço do evangelho sem uma atuação bem de perto, sem essa busca bem de perto do Espírito Santo? Pastor, sem a presença do Espírito Santo é impossível, mas é possível sim, porque se não fosse possível, então que investimento inútil Jesus teria feito, não é verdade? Se ele deixou, se ele veio na cruz, morreu, deixou a sua palavra, enviou o Espírito Santo para cuidar de nós, então é verdade que isso é possível. Quando você se alia tudo que você tem ao seu ministério, a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na sua vida, então é possível. A Bíblia diz, lá em Atos 7, que ele, havendo orado, moveu-se o lugar,
em que eles estavam reunidos e, depois disso, anunciavam com ousadia o evangelho. Então, a oração, o avivamento, nos dá ousadia. Isso vale dizer que quem não ora não tem ousadia. Quem não ora é tímido, principalmente para lutar com as coisas espirituais. Porque você sabe que existe uma guerra tanto espiritual, que, claro, tudo termina sendo espiritual, mas existe uma guerra humana hoje, ideologias, inclusive, que trabalham com represárias para tentar nos intimidar, nos calar a nossa voz. Se você não tiver unção e autoridade e avivamento no Espírito Santo, você se intimida e, às vezes, cala a boca. É verdade, é verdade. Acho que o presidente não está conseguindo entrar. Pastor Silvan, vamos funilar aqui no nosso assunto, no nosso tema, que é o avivamento, um segredo da igreja viva, ou de uma igreja ativa. Eu lhe pergunto para o senhor sabe que a igreja de Atos 2 é a igreja padrão, é a igreja modelo, né? Ela é o exemplo para todos nós. Agora, o que aquela igreja tinha que está faltando em nós hoje? O que nos separa da igreja primitiva? O que ela tinha que está faltando para nós hoje, na atualidade, no mundo que estamos vivendo, na sua concepção? O que você pode contribuir e colaborar para a gente aqui? Meu pastor, eu tenho uma leitura assim, no Atos 2, quando a Bíblia fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar, na minha concepção, não é só o lugar físico, mas eles estavam no mesmo propósito, no mesmo sentimento. E hoje, meu pastor, eu observo que a nossa igreja, quando eu falo igreja, eu falo a eclésia, o nosso clero, de modo geral, já não está mais no mesmo lugar, no mesmo propósito. Está muito divididos, a linguagem é dividida. Nós estamos, inclusive, talvez, é um assunto que deve ser falado aqui também, nós nos desgladiamos muito mais do que nos protegemos. Hoje, quem está de fora, se ele não conhecer de perto uma igreja, conhecer um pastor, ele não entende, porque hoje nós temos mais concorrência dentro, os nossos contra-ataques estão vindo mais de dentro do que de fora. Então, a igreja hoje, ela não se entende bem. Então, ela não fala uma linguagem só, não está no mesmo lugar. Então, eu acho que falta essa unidade, falar a mesma língua, entender que para nos atacar, entender que para nos perseguir, já tem Satanás e os seus demônios. E nós, como igreja, devemos nos proteger, porque nós estamos na mesma mira de tiro. Nós estamos na mesma mira de tiro. Você é atacado tanto quanto eu. E hoje, infelizmente, o que se tem hoje, principalmente se falando de redes sociais, é que os nossos líderes se esfaqueiam, se degladeiam e que falam mal. Isso na cabeça daqueles que não têm conhecimento bíblico traz para ele mais uma divisão do que propriamente uma paixão pelo evangelho, por fazer parte de uma igreja. Ainda bem que existem igrejas que pregam o evangelho genuíno. Homens de Deus que pregam o evangelho genuíno, cantores de Deus que cantam na graça, na unção de Deus, que Cristo aparece na vida deles, e isso tem feito a grande diferença no Brasil. Mas a unidade, pastor, falar uma língua só, a comunhão, a nossa identidade cristã, como estava na igreja primitiva, está faltando hoje. Eu acho que esse é o maior motivo de nós não termos alcançado muitas almas para Cristo. Então, o que o senhor está dizendo é que a igreja primitiva, elas tinham um crescimento vertical, que era em direção a Deus, buscavam, né? Tinha um crescimento assim que ganhava muitas almas, só que tinha uma comunhão interna. Eles viviam em comunhão todos os dias. Eles perseveravam, esse companheirismo, né? Eles perseveravam, né, pastor? Então, na sua concepção, eu concordo. Você acha que um dos elementos, porque hoje a gente busca, hoje a gente prega a palavra, hoje a gente vai atrás daqueles que estão afastados, mas está faltando alguma coisa, né? É isso que você está dizendo. É isso que eu estou dizendo. Essa comunhão, né? Exatamente. Pastor, veja bem. Olha, fazemos hoje grandes cruzadas. Eu participo de cruzada praticamente todos os dias. Modéstia à parte, eu sou um dos cantores que mais ganham alma, pastores que mais ganham alma, não diria cantor, mas pastores, que mais ganham alma no Brasil. É muito difícil. Eu passei e fiz um evento no Maranhão de 52 dias. Cantei todos os dias. Em nenhum desses dias, Jesus deixou de salvar uma vida. Todos eles. Em nenhum dos dias, Jesus não salvou uma alma. Todos os dias, Jesus salvou uma alma. Mas
o nosso povo está preparado. O nosso povo é tão consumista que eles querem receber a bênção, chegam cedo no culto, sentam no primeiro lugar, ainda fica chateado se alguém sentar no lugar dele. Mas quando aquela alma que se converte, ainda glória a Deus, se converteu. Mas pergunte se alguém quer cuidar dela. Pergunte se alguém vai estar. Ela vem de qualquer jeito, vestida de qualquer jeito. Mas o próximo culto que ela vem, dependendo do olhar que ela recebe, ela não vem mais, porque o nosso povo está preparado para ganhar. O nosso povo é a melhor parteira, mas são as piores babás. Então, o que é isso? É a falta dessa comunhão, é a falta desse amor. Entendeu? Qual é a igreja que ganha mais gente hoje, se não for a Assembleia de Deus? Mas qual é a igreja que mais perde? Que é apenas uma rodoviária, onde o povo entra por uma porta e sai pela outra. Porque nós não temos aquele aconchego. Ninguém se preocupa com a alma de ninguém, ninguém se preocupa com a salvação de ninguém. E pessoas aceitam, mas quando não são recebidas, não são tratadas, eles não ficam, pastor. Você sabe que existe alguma coisa a mais. Entendeu? Aí eu nem posso dizer que eu ganho almas. Eu posso dizer que eu trago as pessoas para reconciliarem. Quem realmente ganha alma é quem fica lá. E realmente as igrejas hoje, infelizmente, para mim, nossa vergonha, eles não cuidam, pastor. Não cuidam. É um percentual muito pequeno. Talvez poderia classificar entre aí 3, 4, talvez não chegue 10% daqueles que ganhamos. E olha que é um número por ano, se for calcular, é muitas almas que ganhamos para Jesus no culto, mas que permanecem muito poucos. Então, meu pastor, o que nas suas palavras a gente percebe é que nós temos muita coisa igual à igreja primitiva, né? Nós oramos, nós pregamos a palavra, a gente divulga o evangelho, mas a gente não segura o povo, né? A gente tem dificuldade de segurar o povo, né? Pastor, nós recebemos um pacote pronto. Nós recebemos um pacote pronto. Alguma coisa fora desse pacote, nós não aceitamos. Se aquilo que venderam para nós, os nossos primórdios, o que hoje não tiver dentro desse pacote, a gente não aceita. A gente não quer uma estratégia nova. Logo aparece alguém dizendo que isso é modernismo, que isso é fanatismo, que isso é modismo, isso é copiar americano, isso é copiar as outras igrejas. E a gente está dentro do nosso mundo e a gente está ficando para trás. Entendeu, pastor? Estamos ficando para trás. Ganhamos alma, ganhamos. Você viu uma igreja grande, mas é uma igreja que tem 100 anos. É uma igreja que tem 200 anos, a Assembleia de Deus. Mas quando você vê uma igreja de outra aí que tem 3, 4 anos, tem o mesmo tanto que de nós aqui na cidade. Estou falando na cidade, não estou falando em termos nacionais. Mas dentro da cidade tem quase o mesmo tempo, tanto de pessoas que nós temos. Por quê? Porque eles entenderam, estão abertos ao novo. E a gente muitas vezes não se abre ao novo. Meu amigo, eu aprendi que aquilo que você conhece não pode blindar você para aquilo que você não conhece. Entendeu? Porque a isso aí é forte, isso aí é bom. Isso é bom. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus, ele é o autor das novidades. Nenhum de nós somos autênticos e detentores absolutos da nossa verdade. Entendeu? Então, quem não estiver disposto a aprender pelo mais sábio que se julga, essa pessoa também não está apta a ensinar, porque o maior gesto que eu aprendi de sabedoria não é você subir no palco, pegar o microfone e na ponta dos dedos gritar em alta voz. Mas é você poder abrir os ouvidos e dizer, fala, Senhor, estiver sempre atento ao aprender, porque sempre tem alguma coisa nova a aprender, inclusive pela boca de uma criança, pastor. Então, nós precisamos fazer isso desesperadamente. Uma igreja, então, nesse sentido, uma igreja avivada é aquela igreja que não só fala em línguas, que não só busca os dons, mas é uma igreja que cuida do outro, né? É o lado social. Uma igreja que é mais misericordiosa, é uma igreja que tem compaixão, que estende a mão. É mais ou menos assim essa igreja que você percebe que a gente está precisando? É exatamente, pastor. Uma igreja que nós precisamos falar uma linguagem só, precisamos focar no reino, porque, afinal de contas, esse é o nosso maior propósito. Todos nós nascemos com um desígnio. Agora, pastor, eu aprendi um detalhe. Aquilo já dizia Martin Luther King. Aquilo que te incomoda pode ser aquilo que você está designado a resolver. Dr. Mike Murdock, ele também no seu livro A Lei do Reconhecimento, ele reprisa essa palavra. Então, se nós não nos incomodamos, pastor, com o mundo, com os pecadores, a gente não vai buscar, porque a prova do desejo é a busca. A gente só busca aquilo que a gente deseja. Então, hoje em dia, pastor, nossos propósitos mudaram.
Muitos. Quando eu digo muitos, nós queremos pregadores do sapato bonito, do terno bonito, da maleta bonita, entendeu? Que roda no púlpito, nós queremos. E olha, ai dele se ele não vier com algo novo, mas nós mesmos produzirmos algo para o reino de Deus, pouca gente quer. Então a igreja perdeu esse foco, viu, pastor? Não incomoda mais. Então, se não me incomoda, por que eu vou me preocupar? Entendeu? Eu lembro, quando estava pastoreando a nossa igreja na primeira fase, eu quis pagar para uma irmã fazer um curso para trabalhar com criança, e ela disse que crianças, ela só aguentava os dela. Entendeu? E mal ainda. Então, você entende que aquilo que não lhe incomoda, você não está designado, ou então você não se preocupa de resolver. Então, enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo não se incomodar com a sua própria vida espiritual, não se incomodar com os pecadores, ficaremos apenas um povo que vão para um culto sem sentido. E eu te pergunto, até quando esse povo vai para o culto? Isso explica porque muitas pessoas não vão para o culto, só vão para o culto se tiver uma atração que satisfaça o seu próprio ego. E isso é falta de avivamento. Às vezes o avivamento que nós interpretamos é quando rodamos no pessoal, fazemos aviãozinho, quando o cantor canta e todo mundo chora, que dali é a manifestação de um momento. Mas o avivamento é algo muito mais profundo, é você sair do culto apaixonado por uma alma, vir para o pé da sua cama e dizer, Senhor, envolva a minha vida, o meu ministério, no teu plano de salvação para a humanidade. Entendeu? Esse é o verdadeiro avivamento que eu entendo, viu, pastor? Amar o próximo e procurar produzir algo para o reino dos céus. Pastor, o senhor disse algumas coisas muito importantes, extraordinárias. Por exemplo, o senhor falou que sinais da igreja apostólica, da igreja primitiva, o senhor falou sobre a unidade doutrinária. Nós não estamos tendo essa unidade doutrinária, né? Porque essa igreja que diz uma coisa, essa outra igreja que diz outra coisa, né? Exatamente, E pastor. a gente fica se degladiando. Até porque a concepção de doutrina na cabeça de alguns é muito diferente daquilo que a Bíblia ensina. Entendeu? É muito diferente daquilo que a Bíblia... O que é doutrina? Doutrina é o genuíno ensinamento da palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor é ensinada de maneira sem olhar para a direita ou para a esquerda, genuinamente, então ela produz vida. Agora, quando você usa a palavra como metralhadora, o púlpito como trincheira, né? E o que mais? E quando usa o microfone como instrumento de desabafo, aí, meu querido, aí você, ao invés de um sucesso, você alcança fracasso. E aí, então, hoje, aqueles que não entendem o que é doutrina, pega e banaliza tudo. Então, o que deve ser feito? Deve voltar o que é realmente o ensinamento verdadeiro da palavra, porque só o Espírito Santo do Senhor pode produzir no homem arrependimento, entendeu? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas às vezes nós mesmos queremos convencer e os nossos métodos são muito falhos, viu? É verdade. O presidente já está por aí? Será que está? Parece que ele passou mensagem que está entrando, não está conseguindo entrar, alguma coisa assim. Tem um alô aí, presidente. Queremos aqui colocar a pauta para rodar. Enquanto isso, eu já o convidei, tá? O presidente está almoçando. Sim, pastor Silvano. Fazer mais um questionamento, mais uma pergunta para o senhor. O senhor é um homem que conhece o Brasil, parte da Maranhão. Europa. Brasil e o Maranhão. Pastor Silvano, o que aconteceu no continente europeu que a igreja de lá parece que ela se afastou muito da igreja apostólica, da igreja do primeiro século? O que aconteceu no aspecto avivamento na igreja europeia? Pastor, eu estive lá na Inglaterra. Tive a oportunidade de estar na casa de John Wesley. Eu orei naquele mesmo lugar que Billy Graham orou quando disse, Senhor, faz de novo em mim. Toda vez que eu falo essa frase, algo aqui dentro de mim estremece de novo. Faz de novo em mim, Senhor. Fazer de novo o quê? Dar a ele milhões de almas, fazer dele pai de multidões, como fez com John Wesley. John Wesley, para quem não sabe, foi um missionário da Europa que chorava quando não pregava 8 sermões por dia. Eu tive lá no lugar onde John Wesley morreu, a sua...
eu vi os últimos sapatos de John Wesley, que ele usava nas suas missões. A escrivania de John Wesley, onde ele preparava os seus sermões. Eu fui na igreja e eu escrevi o livro lá na igreja de John Wesley, o livro de visita. Eu orei, pus a minha mão em cima do livro na igreja de John Wesley e falei: Senhor, salva de novo a Europa, tenha misericórdia. Pastor, sinceramente, eu senti que a minha oração subiu e não passou do teto e caiu de volta. E dentro de mim, uma voz dizia: meu filho, esse povo virou as costas para mim. Pastor, para quem não sabe, a Inglaterra só pede para a Alemanha em termos de suicídio. É Na mesmo, Inglaterra, pastor? na Inglaterra, suicida uma pessoa de hora em hora. A Europa toda, mas principalmente a Europa ali, Inglaterra, Alemanha, Irlanda, são os países que há o maior número de suicídio. A Inglaterra perde para a Alemanha, porque na Alemanha é suicídio uma pessoa em 48 minutos. Eu tive na cidade de Würzburg, onde foi gravado aquele filme A Casa dos Mortos-Vivos, ou foi o filme A Casa dos Espíritos, uma coisa assim, de Alfred Hitchcock. Lá tem um suicidódromo. Lá tem um Lugar suicídio. de Tem um suicídio. penhasco lá de 80 metros de altura. E lá eu conheci um presbítero. Um presbítero que agora da igreja, os irmãos fizeram campana lá nesse local e ele se jogou do penhasco. Um deles para se jogar, confiaram dele, escondido, e repreenderam, ele manifestou um demônio. E repreenderam o demônio e levaram ele para a igreja, o presbítero da igreja. Aí você me pergunta por que a Europa se afastou do avivamento. Porque a igreja também se afastou, pastor, porque a igreja é o sal da terra. A igreja é a culpada. A igreja anglicana, que hoje é a igreja da rainha, é apenas um título, pastor. É apenas um momento que eles vão lá para cumprir um protocolo, mas não existe mais Deus. A igreja de John Wesley, o púlpito é lá em cima, em cima. E eu perguntei para o nosso guia turístico, perguntei por que o púlpito é dessa altura. E ele, com um ar de brincadeira, disse: não, porque o pastor aqui é muito rígido, e quando o povo está dormindo, o pastor vê de lá de cima, aqui de baixo ele não vê. Para você ver a que ponto chegou. Mas aqui entre nós, você sabe que a igreja, o país da Inglaterra, o Reino Unido, aprovou casamentos que você sabe, você não pode falar nada. Aprovou um dos países mais liberais, a Inglaterra e Holanda, onde o sexo é livre, a droga é livre, aonde tirou Jesus das escolas, não pode mais ensinar. E, como disse meu amigo, se afasta de um corpo, automaticamente se aproxima de outro. Eles se afastaram de Deus, viraram as costas para Deus e agora estão sofrendo as suas consequências. E a igreja deixou de ser igreja. A igreja deixou de ser igreja para ser apenas Estado. Procuraram ser. Então, eles se preocuparam com outros aspectos da igreja, né? Porque a igreja primitiva, ela tinha um lado espiritual e o social. O Então, social, eles abandonaram o lado espiritual e ficaram só com o social. Você o percebe isso? social não fizeram como disse os apóstolos. Disseram: vamos procurar alguém para cuidar das mesas, porque nós nos dedicaremos à palavra. A igreja de lá se esqueceram do espiritual, de se preocupar com a palavra e só com o social. E o social, pastor, que junto isso veio agregar, né? Veio fazer uma inclusão de tudo quanto é gêneros, e isso aí afastou Deus daquele país, e esse país vive na miséria espiritual, na decadência moral que existe hoje. Para você ter uma ideia, não tem pessoas novas na Europa. Não tem Inclusive, jovens não tem na igreja. jovens. Não tem jovens. Tiveram um programa de aborto, e quando o programa de aborto também, um programa de sexualização de crianças, entendeu? Então, pessoas não se reproduzem, pastor. Os velhos estão morrendo e os novos não se reproduzem. Inclusive, eu estava assistindo uma reportagem agora, Portugal está abrindo as portas para brasileiros principalmente jovens, que quiserem morar em Portugal, entendeu? Para poder trazer de volta a comunidade jovem para o seu país, porque já acabou praticamente. Eu vi isso quando eu fui a primeira vez na Europa, 2010. Falei: cadê o jovem daqui? Não tem jovem, só tem velhos. Homens velhos, mulheres velhas, porque dois assuntos, dois aspectos. Primeiro, o controle da natalidade, e segundo, os jovens debandaram com troca de sexo, e você já sabe do resto da história. Essa é a verdade. Aí, automaticamente... Aí a minha pergunta que eu não quero calar, em cima dessa mesa. Pastor Silvano, pelas suas palavras e pelo histórico que a gente percebe que a igreja europeia, ela ficou só com o lado social e esqueceu o espiritual. Isso
que aconteceu na Europa, pode acontecer na igreja brasileira? Você que Pode. anda muito, conhece os 27 estados do Brasil. Pastor, ainda tem muita igreja, eu conheço muitas igrejas. Ainda tem muitas igrejas que primam pelo verdadeiro evangelho. Precisa de muita ajuda, porque tem muito radicalismo. Muitos líderes da cabeça fechada, como eu disse agora há pouco, que pensa que evangelho é ditadura, que de evangelho é mão de ferro. É isso que você está me entendendo, o que é que eu quero falar. Ainda existe. Precisa de faculdades, precisa de mentores espirituais, de pessoas que entendam que a graça é mais poderosa do que a lei, entendeu? Para que a igreja permaneça triunfante. Mas ainda existe muita igreja que tem um foco, igreja verdadeira. Agora, a minha preocupação é com o surgimento de novas igrejas que eles pensam que estão crescendo e, na verdade, não estão. Eu tive a oportunidade de ir a algumas igrejas dessa a título, fui disfarçado de crente. Eu fui apenas, sentei para ver se realmente era aquilo que a igreja queria. Porque a gente ouve falar muito nas grandes churches, entendeu? Nas igrejas pretas, entendeu? Das igrejas tecnológicas, pirotécnicas, entendeu? Que não é mais obreiros, é uma produção do culto. Eu fui. Mas quando eu cheguei lá, eu disse, não é isso que eu quero. Falta alguma coisa. Não, não é isso. O avivamento verdadeiro não é aquilo. Aquela unção de choro, de gozo, aonde não precisa de culto de libertação, onde as pessoas são libertas mesmo no meio do culto, voluntariamente. Isso não existe mais. Entendeu? É mais, pastor, um stand-up. As palavras é mais um coach, é mais uma autoajuda terapêutica do que propriamente uma ajuda espiritual poderosa, onde que o Espírito Santo convence mesmo junto com a palavra. Essa é a verdade. Pastor Silvan, vamos afunilar aqui para a gente, devido ao seu tempo, para a gente chegar na conclusão. Quando a gente lê Atos 2, a gente percebe os sinais de uma igreja avivada. A gente se percebe, como eu quero repetir, a unidade doutrinária, a oração contínua, a comunhão, a cooperação mútua, o temor, sinais e maravilhas. Na nossa igreja hoje, desses sinais de uma igreja viva, quais desses sinais de uma igreja viva? Doutrina, oração contínua e comunhão, cooperação mútua. Qual desses sinais que a igreja primitiva tinha que mais nós precisamos agora, nessa atualidade, buscar? O que mais a gente precisa buscar para que a gente realmente tenha uma igreja avivada, uma igreja viva, do seu ponto de vista? Nesse momento, onde nós, a liderança, precisamos mais botar o pé. Não, é por aqui, esse é o caminho. Para que a gente tenha uma igreja mais viva. A gente precisa mais voltar para a palavra, né? Voltar para a oração. O que você pode nos ajudar aí? Pastor, eu aprendi alguns princípios que regeram o sucesso do meu ministério. Olha, eu acredito, Jesus disse, né? E esses sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. E se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Entendeu? Os sinais, pastor, eles só acompanharão. É como um carro que ele tem suas peças vitais. Motor, câmbio, diferencial, pneus. Um carro ele pode andar sem para-brisa, ele pode andar sem capô. Eu acredito que milagres são apenas acessórios, são apenas coisas que nos acompanharão. Então, claro, nenhuma igreja ela vai se suster sem as peças vitais, sem a pregação do evangelho sincero, sem a oração. Porque a oração, pastor, a oração ela muda muitas coisas. A oração ela cabe. Eu costumo dizer que se Jesus é a porta, a oração é a chave. E nosso povo, pastor, se afastaram da oração. O diabo não quer que os pastores orem. Pastor não ora e se degladeiam. Pastor, basta você colocar uma coisinha no nosso grupo, fora da opinião de outros, que já viram uma guerra entre pastores, entre líderes que deveriam se amar, que ensinam comunhão, que ensinam perdão, mas esses caras são os primeiros a se degladiar e falar em processar, e falar em meter polícia, e meter processo na vida dos outros, quer dizer, pessoas que não entenderam realmente o sentido do seu chamado. Para você entender o quanto longe nós estamos da oração. Porque a oração você não consegue chegar na presença de Deus exaltado. A oração ela produz humilhação. A oração ela produz quebrantamento. Então a oração para mim é um dos carros-chefe que está faltando. Se nós criarmos um momento de oração de verdade. Eu não estou falando só de oração, mas de descer na presença de Deus. Muita coisa se muda, pastor, porque o homem que ora, ele é diferente. Ele fala diferente. Ele canta diferente.
diferente. Ele prega diferente. O homem que ora, pastor, ele trata diferente, porque a oração quebranta a gente. Então, milagres é apenas acessório. Nós temos que voltar de novo à oração, porque quando a oração produz em você desejo de conhecer a palavra. Eu costumo dizer que se a igreja não der conta de cumprir todos esses quesitos, mas no mínimo, amor e palavra. Oração, amor e palavra. A gente consegue romper esse tempo de frieza espiritual na vida de todos. Então, pastor Silvan, hoje a igreja precisa buscar mais o Senhor, né? Essa é a realidade. Precisa, pastor. Eu lembro dos congressos que fazíamos. Pastor, era 6 meses de oração. Me mostra uma igreja aqui no Goiás que faz 2 meses de campanha de oração por um congresso. Ai do cantor e do pregador se não tiver alguma coisa. Está ferrado. Entendeu? E a maioria dos cantores não tem, porque os caras não buscam, só quer apelar para a mídia, entendeu? E fica aí matando a gente de tédio, escutando o cara pregando e não tem nada. Escutando o cara cantando e é mais um show, é mais uma profanação ao altar do que propriamente um momento de adoração. Essa é a verdade. Eu falo com autoridade, porque eu escuto muitos por aí. Tem deles que dizem, não vou orar não, para que orar? Eu vou na mídia, vou romper na mídia. Observe se produz. O povo pode até gostar por um momento, mas cadê que permanece? Porque a oração, meu companheiro, ela é a fonte motora que nos leva à presença de Deus. Ela traz o homem de longe para perto de Deus, enquanto o jejum traz você do físico para o espiritual, do natural para o sobrenatural. Então a igreja precisa voltar avivada e isso precisa ser individual. Individual para que no coletivo se manifeste. Porque ninguém, pastor, consegue ser apaixonante se primeiro não for apaixonado. Ninguém consegue ser apaixonante se não for apaixonado. Então os pastores precisam ser apaixonados pela presença de Deus, pela oração, para que o seu rebanho também seja. Louva a Deus que a nossa igreja está vivendo um momento de adoração, Nós temos vigília 2 vezes por semana. Quarta-feira, termina mais cedo, 2, 3 horas da manhã, mas na sexta-feira o pastor Sebástião com sua turma amanhece o dia. Mas estamos vivendo um momento, os meus pregadores, os meus cantores, aonde vão? Para a glória do Senhor. Todo mundo depois me liga, pastor, Deus fez coisas maravilhosas. Mandei o pastor Jefferson agora para o Maranhão, passou 20 dias. Ele pregou tanto na ida como na volta, já teve que pregar novamente nas igrejas que ele deixou e já fechou vários congressos, fruto dessa ida, dessa indicação que deu. Eu te pergunto, se ele não ora, não funciona. A gente percebe, pastor Silvão, você falou de uma coisa interessante, que a igreja primitiva ela era uma igreja viva. Agora, o avivamento na igreja primitiva era tão real que eles eram apaixonados tanto pela obra que eles vendiam o que eles tinham para ajudar os necessitados, entendeu? Até o que eles tinham, eles colocavam na disposição da obra. Eu quero ainda mais uma pergunta para você, mas antes eu quero falar para os nossos irmãos e amigos que estão conectados aqui. Eu fui cortar meu cabelo, isso aqui é para a glória de Deus, pastor Silvano. Eu fui cortar meu cabelo agora recentemente, e o rapaz que corta meu cabelo há 10 anos me perguntou, pastor Ezequiel, você conhece, você tem visto o pastor Silvano? Tenho visto. Moço, pois ele precisa ouvir o que eu tenho para dizer para eles. Pô, diga para mim, você não vai ver ele fácil, não. E aí ele me contou bem resumidamente que um irmão ligado a ele estava com um plano de se suicidar, cometer suicídio. Ele comprou uma faca, enfiou numa bananeira, certo? E ficou 7 dias essa faca na bananeira para ele tirar a própria vida, esse irmão. Só que teve um dia que teve uma casa do oleiro e teve a propaganda que o senhor ia estar lá. E ele disse assim, eu vou ver se esse cantor é de Deus. Se ele for de Deus, eu não vou tirar minha vida. Se ele for de Deus, ele vai me falar alguma coisa. E ele foi. E assim que lhe deram a oportunidade, o senhor cantou o primeiro hino, no segundo hino, o senhor desceu lá do altar e foi em direção a ele e disse, ei, a tua vida importa para Deus. Você não vai tirar a sua vida. Deus te ressuscita hoje. E aí esse homem se jogou no chão e disse, meu Deus, por Deus existe mesmo. Deus ainda usa o povo dele. E aí ele mudou o plano, voltou para casa, tirou a faca da bananeira, quebrou a faca e hoje ele está vivo, porque Deus te usou. Glória a Jesus. Então, eu acredito que a oração ele tem esse poder de conhecer até o que o outro está precisando, né? O Espírito Santo ele é capaz de revelar coisa que ninguém sabe. Exatamente.
Exatamente. A oração te leva para o pé do Espírito Santo e o Espírito Santo conhece todas as coisas, né? Já deixei, pastor, já deixei. Minha agenda já cancelou uma semana, eu não entendia por quê. Aí, na mesma semana, um pastor me liga para ir cantar no evento, e porque não deu certo o outro cantor. Aí, quando eu chego lá, o Espírito Santo falou: não, você que tinha que vir, porque você que estava preparado, o outro não estava. Entendeu? Então, a igreja é de Deus, os púlpitos são de Deus, o meu ministério é de Deus, então é Deus que cuida da nossa agenda. É Deus que faz a sua obra através da nossa vida, se a nossa vida estiver preparada. Então, o segredo de uma igreja viva é buscar a Deus, né? Não sair da presença, pastor. Assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira. Essa palavra significa sentir dor, sentir desespero pela presença dele. Você entende o que é se desesperar pela presença dele? A igreja precisa disso, pastor. Os líderes precisam disso, pastor. Não pode perder esse foco. Se os líderes estão pedindo para deixar a live salva aí, pastor. Bom? Se a igreja... Vamos deixar a live salva sim. Então, meu pastor, a igreja brasileira, para que ela viva um avivamento como a igreja primitiva viveu, e ela tenha esses sinais que a igreja primitiva tinha, unidade doutrinária, cooperação mútua, oração contínua, amor para as pessoas, paixão pela obra. Não tem outro segredo. O segredo é a palavra e a oração. Verdade. Esse é o segredo, esse é o ponto alto. Agora, pastor, é possível a igreja ela ser uma igreja atuante se a liderança não der espaço, se a liderança também não querer buscar essa presença do Espírito Santo? Você acha que um líder mais frio, um líder que não se importa com esse lado espiritual, ele pode atrapalhar a marcha da igreja? Automaticamente, pastor. Tem pastor aí, pastor, que não completou 30 anos, que já devia ter saído da frente da igreja, ele está sendo um empecilho. Eu já fui igreja por aí, que os crentes dizem, pastor, no dia que o pastor nosso não vem no culto, é o melhor culto que tem. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus. Eu falei, mas por quê? Falou, pastor, o homem no culto, ele ingessa o culto, ninguém tem liberdade. O culto é um tormento. Ele não deixa o Espírito Santo se manifestar. Pastor, o Espírito Santo se manifesta, pastor. Porque o Espírito Santo respeita a autoridade. Foi ele que levantou a autoridade. Se não der liberdade, ele não faz. Eu digo isso. Quantos cultos já fui por aí que eu não tive liberdade nem de tirar o microfone para pegar na mão, nem de levar para a igreja para ficar de pé. Entendeu? Então, pastor, é mais uma missa. Se a liderança não der legalidade, não liberar esse espaço, o Espírito recolhe? Recolhe, pastor. Recolhe. Ele quer dar do jeito dele. E como se ele fosse o dono da igreja, botar o Espírito Santo numa gaiola. Entendeu? Pastor, tem muito cabra que precisa entender o que realmente é espiritualidade. Ele pensa que ele é o dono da igreja. Ele é um Saddam Hussein. Entendeu? Sabe com quem que ele se converteu? Quem orou por ele foi Barrabás. Entendeu? Ele fez curso de teologia com Injamin Dada. Entendeu? Com Mário Setumbi. Entendeu? E foi batizado depois com Bin Laden. E agora... Entendeu? Tá fazendo teologia com Saddam Hussein. Só pode, que para ser ruim desse jeito. Tem muito cara que precisa mudar, pastor. Eu digo, desculpa, é o linguajar jovem que eu estou usando, mas essa é a verdade, hein, pastor? Homens que precisam entender que sem a presença do Espírito Santo as coisas não fluem, pastor. O nosso povo precisa ter liberdade. Eu não estou falando de pecado, estou falando de liberdade. Pastor, eu sempre gosto de brincar com o meu povo que eles precisam ser felizes. Preciso ser feliz, porque sem felicidade, pastor, não consegue nem vir para o culto. Entendeu? Nossos cultos, então, culto que a gente sorri, a gente brinca, mas a gente também chora muito. A gente abraça as crianças, dá liberdade para as crianças, porque a igreja é isso, pastor. A igreja é comunhão, é confraternização. A igreja é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo é a nossa igreja. Claro que a nossa casa é a extensão da igreja. Mas quando nós nos reunimos, a Bíblia diz, uns têm palmas, outros têm salmos, outros têm louvores, outros têm confraternização. Esse é o sentido de ser igreja. Porque enquanto se não tiver a liberdade, como é que você vai adorar? Como é que você vai chegar no culto que você não pode nem dar glória a Deus, que você não pode nem levantar a mão? Que tipo de culto é esse? Eu já estive no evento, pastor Silvan, e o pregador pregou que a costela espocou. E não ganhou nenhuma alma, e o cara era famoso.
E aí ele pediu para o senhor cantar uma canção e você fez o convite e vieram várias e várias. A minha pergunta é essa. Existe essa unção de ganhar almas? O Espírito Santo dá isso? Dá, pastor, dá sim. Dá, pastor. O maior desejo de Deus é gerar filhos. Você sabe que quando Deus fez o homem e a mulher, a primeira palavra que ele disse: crescei e multiplicai, e povoai a terra. Só que esse desejo era só de Deus. Parece que os homens não entenderam. Foi até Noé, a nação se corrompeu e Deus teve que destruir aqueles. Mas quando sobrou os 8 na arca, a próxima palavra que Deus disse para eles foi: crescei e multiplicai, e povoai a terra. Sempre foi do desejo de Deus que o seu povo se multiplicasse. E eu acredito que homens de Deus, pastores, cantores, pregadores que não entendem esse propósito, pastor, estão fora. E esse desejo continuou sendo apenas de Deus crescer e multiplicar, até que um dia uma mulher gritou para o marido: dai-me filhos. Dai-me filhos, se não morro. Dai-me filhos, se não morro. Tinha um outro homem que desejava ter filho. E Deus falou: eu te farei o pai de multidões. Reis e nações sairão de ti. Ele falou: como, Senhor? Minha esposa é estéril. E o herdeiro da minha casa será o mordomo Eliezer. Aí Deus viu que esse homem tinha desejo de ter filhos, de ser pai de multidão. Ele falou: não, eu te farei pai de multidão, te darei um filho, e de ti sairá reis e nações. Então, quando há em nós o desejo de sermos pai de multidões, de ser ganhadores de almas, de gerar filhos, Deus nos dará essa unção. Pastor. Existe uma unção. O que é a unção que eu vejo? A unção, ela é o poder, ela é a capacitação. E a unção, pastor, ela é de acordo com o ofício. Deus opera de acordo com aquilo que você enfoca, daquilo que você ora, daquilo que você busca. Não tem um dia que eu não ore para Jesus me usar para salvar a alma. Pastor, eu não me lembro qual foi o último culto que eu fiz um apelo e não veio alguém. Às vezes não vem muito, mas vem 4, vem 5. Mas às vezes vem 60, às vezes vem 120. Sempre vem, porque eu sou apaixonado por essa unção de ganhar vidas. Outra coisa, pastor, você precisa entender que existem homens que têm uma autoridade no assunto. E hoje muita gente não entende isso, de convidar pessoas que são autoridades, pessoas que orem por você. Por exemplo, quando se falamos de família no Brasil, a gente pensa de Josué Gonçalves, pensamos em Cláudio Duarte, pastor Silmar Coelho, pensamos defesa da fé, pensa em pastor Malafaia, pensa em pastor Hernando Dias Lopes, e outros doutores, Augusto Nicodemos e outras autoridades. E quando se fala, pastor, de ganhar de almas, tem que lembrar de alguém. Quando se fala, pastor, de homens que apostam no Brasil, tem que lembrar de Daniel Bergman Navim, tem que lembrar de Paulo Leiva Macalão. Entendeu? Então, quando se fala de apóstolo do Maranhão, de ganhador de alma, tem que lembrar de Estevão de Souza. Em Belém, tem que lembrar de Firmino, da Anunciação Gouveia. Entendeu? Então, tem que ter autoridade no assunto. E essa autoridade você precisa reconhecer. Por isso que eu aconselho meus pastores, os líderes, procure alguém que tenha autoridade para que ele possa orar por você, para que essa autoridade passe sobre a sua vida. Eu estava em Niquelândia, quando o pastor Iranildes, de Goianésia, orou por mim, para a unção de multiplicação. Ele foi fazer 2 retiros. Fomos criticados por causa desse retiro. Agora vai atrás da igreja esses caras que criticam, para você ver, todo tempo desse tamanhozinho assim, ó, entendeu? E ele foi lá. E orou por mim. O pastor Iranildes começou com 17 crentes, tem mais de 1.300 crentes. Então, o cara é autoridade no assunto. Então, tem que respeitar. Deus deu, né? Deus deu, pastor, porque ele provou que é. Entendeu? Hoje eu sei que Deus me deu autoridade. Pastor, quando eu faço um apelo, que a pessoa não vem, pastor, eu fico muito preocupado. É claro que nem todo mundo vem, que nem todo mundo é para salvação. Tem deles que são filhos da perdição mesmo. Pastor, mas é muito difícil fazer um apelo e a pessoa vem chorando, se desmanchando, porque Deus deu essa unção, e essa unção existe. Então, pastor, quando a gente lê Atos capítulo 2, a gente percebe que quando a unção do Espírito Santo veio sobre os apóstolos, o apóstolo Pedro ele fez 2 pregações
Ele ganhou quase 8 mil pessoas. Na primeira, quase 3 As mil, três. e na segunda, 5 mil. Você Então, entende, o Espírito ele é dado com esse propósito. É você isso? entende, pastor? Você entende que não é o querer do homem. Dizer, vai ser crente se quiser. Não, existe uma unção. Existe uma unção na que se você buscar, Deus te dá. Isso vale dizer que se eu buscar, quanto mais eu buscar, mais eu tenho. Entendeu? É Então, o verdade. nosso problema é que não buscamos, pastor. Não buscamos, pastor. Nós estamos acomodados. Entendeu? Vamos aproveitar e, já que estamos aqui ao vivo, vamos marcar uma vigília de oração mesmo. Por que não vemos orar às quarta-feira? O pastor, às vezes, não trabalha, só vive só para a igreja mesmo. Ele pode acordar até mais meio-dia, se ele orar a noite toda. Vamos orar, vamos procurar, principalmente a nossa convenção, que é uma convenção nova aqui no estado de Goiás, entendeu? Brasília, Minas Gerais. Vamos nos reunir periodicamente, as áreas, poder fazer no mínimo uma vigília por semana, pastor. Pastor, o nosso organismo físico assemelha-se ao organismo espiritual. Se você começa a comer muito, daqui a pouco você vai querer comer muito. Mas se comer pouco, vai querer comer pouco. Se nós começar a orar, pastor, a gente não consegue viver mais sem essa oração. É só uma questão de exercício. Pastor Silvão, ontem, conversando com o presidente, ele teve conversando, falando com o pastor que ministrou lá no culto deles, na segunda-feira, que é João de Aquino, e eles estiveram comentando, dizendo que os grandes homens do passado, Charles Finney, Moody, todos eles, disseram que duas renúncias mais difíceis de se fazer, né? E que é preciso, O é sono, comer pouco e dormir pouco. exatamente. Exatamente. Tem que Então, orar. esse é o caminho, pastor Silvano. Esse é o caminho, pastor. Deus falou comigo, pastor, um dia. Eu terminava o culto, porque, pastor, o nosso maior inimigo, Deus falou comigo. Meu maior inimigo pode ser meu último sucesso. Semana passada eu ganhei tantas almas. Quando eu chegava em casa, aí eu ia para o shopping, ia com os amigos para o churrasco, locava fita de vídeo, assistia filmes. Quando eu me despertava para orar, já era quinta-feira, eu já tinha que viajar na sexta. Então era muito pouco o período. E Deus falou comigo: teu maior inimigo pode ser o teu último sucesso. Meu Deus, mas como assim o meu último sucesso? Aí Deus falou comigo: enquanto você não me desejar mais do que a comida, mais do que o sono, mais do que os amigos, mais do que o sexo, mais do que o teu entretenimento, você não terá o que eu quero. Aí você entende porque às vezes a gente não fica até tarde conversando com amigos, porque a gente brinca, mas chora muito. Entendeu? Porque essa paixão pela presença do Espírito Santo, ela é indispensável. Ou você é apaixonado, ou então, pastor, você torna mais um na fila do pão. E de mais um, o Brasil está cheio. Pastor, eu estava em Camboriú e tinha 1.070 cantores inscritos para cantar. E eu falei: Deus, é muito cantor. Será que vai dar para me cantar? E o Senhor falou comigo: meu filho, e todos eles são bons. Mas eu não estou em busca de bons, eu estou em busca de excelentes. Aí, pastor, eu aprendi que você não muda o seu futuro com instalar de dedo ou com o dedo no touch do celular ou no clique do computador, no mouse do computador. Você pode mudar com hábitos. E os seus hábitos decidirão quem será você daqui a uns dias. Então, hábito saudável, leitura da Bíblia, oração. Meu mundo só começa de meio-dia para tarde, pastor. Não quero nem saber. Pode quem quiser que chateie. Mas por quê? Porque ou à noite eu estou dormindo para orar de manhã, ou então porque eu orei de noite, porque eu estou dormindo até meio-dia, porque meu mundo só começa de meio-dia para tarde. É um critério. Não é todos os dias, não é todos os tempos, mas eu tenho por critério e isso tem norteado o sucesso do meu ministério. Eu sou considerado um dos cantores mais amados da igreja. Não estou falando famoso, estou falando mais amado porque a igreja verdadeira sabe o que quer. A igreja verdadeira sabe o que é bom. Tá bem, pastor? Amém. Então, amados, diante de tudo que nós ouvimos aqui, esse bate-papo com o pastor Silvano, a igreja primitiva era uma igreja avivada. E o segredo dessa vivacidade da igreja primitiva era exatamente esse quebrantamento, essa busca, né? Essa busca, esse quebrantamento é que fazia a igreja primitiva crescer de todos os lados. Eu só estava vendo aqui, tem uma solicitação, mas o presidente disse que a internet dele não está boa, não está conseguindo entrar, e vamos perder aqui a boa presença do presidente. Deixa eu só ver. Tá com o presidente veio hoje, pastor? Eu não sei se ele vai vir hoje, não sei, mas quem sabe, né?
Então, pastor Silvão, a igreja primitiva tinha alguns sinais. Era uma igreja que tinha unidade doutrinária, oração contínua, comunhão, cooperação mútua e temor, muito temor de Deus, porque o poder de Deus gera esse temor nas pessoas. Hoje as pessoas não têm mais temor, não é verdade? Não estão mais nem lá para o temor do Senhor. E através desse conjunto de doutrina, comunhão, bom relacionamento, ajuda mútua, oração contínua, o temor, aí os sinais apareciam, né? Os sinais apareciam. Não tem outra regra, é seguir o modelo da igreja primitiva. Exatamente. Era um modelo, pastor, inabalável. Entendeu? Nós temos a agregar hoje tecnologia, entendeu? Talentos, mas se não tiver filiado à unção do Espírito Santo como a igreja primitiva, não flui. Pastor Silvano, vamos já pedir para o senhor orar, muita gente pedindo oração, muita gente pedindo para você mandar um abraço, você vai já dar as suas considerações finais, a sua palavra final, mas eu quero concluir informando e dizendo a todos que hoje nós temos um grande culto lá com o pastor Silvano Santos, e você é nosso convidado para estar ali, lá na Veja, onde a mão do Senhor estará presente, uma grande noite, noite de avivamento, onde estaremos com o pregador falando sobre esse assunto. O avivamento é o segredo de uma igreja viva. E nesse momento eu agradeço a todos que estiveram conosco, o presidente que não conseguiu entrar, e amanhã estaremos aqui de novo, no mesmo horário, e eu agradeço ao senhor, pastor Silvano, pela sua boa colaboração, por essa palavra edificadora e edificante que o senhor está trazendo a todos nós aqui. Sabemos que você é uma referência quando se fala em homem de Deus, na área da música. Não vem outra pessoa na cabeça, a não ser o pastor Silvano Santos. A Deus toda a glória e toda a honra, né? Glória. E que há muitas pessoas que lhe seguem, são seguidoras e copiam até o seu estilo de vida, porque isso faz parte, né? Cada geração Deus tem levantado pessoas para que motive outros, para que levante outras pessoas. Isso é importante, né, na vida da igreja. Então, eu quero que o senhor faça as suas colocações finais. Se quiser contar algum testemunho da sua comunhão, do seu relacionamento com o Espírito Santo, você tem a liberdade, tá? Fique à vontade. Amém, meu pastor. Aproveitar para convidar mais uma vez todos que estão assistindo a gente aqui, todos nossos queridos pastores da área 1, nosso povo de Deus aqui da região de Goiânia, Aparecida de Goiânia, para estar conosco hoje, a partir das 19h30, aqui no Veiga Jardim, lá do Terminal do Veiga. Bem ao lado do Terminal do Veiga, estaremos hoje no grande culto, pastor David Dennis. Deus abençoe, eu acompanhei a live, infelizmente nem ouvi o celular, estará ministrando a palavra do Senhor. O áudio do presidente está aí. O problema é se não é aparelho, né? Eu pastor, o áudio do presidente está saindo aí. Está justificando o presidente aí. Então, hoje à noite, dizer para nossos amigos que será um grande culto e você não pode ficar fora dessa bênção. Pastor, quanto a mim, eu sou grato a Deus por tudo que Deus fez. Aproveito para pedir oração. E eu tenho muitas histórias para contar. E elas vão fluindo na medida que o assunto vai se discorrendo, a gente vai lembrando. Mas eu quero só desejar a todos que o Espírito Santo do Senhor nunca desista de você, nunca se afaste da sua vida e que você sempre prime pela comunhão. Porque a comunhão com o Espírito Santo é o melhor negócio que você pode fazer. Todas as vezes que eu procurei a orientação do Espírito Santo, subi no púlpito com o Espírito Santo, aleluia, eu tive mais sucesso. Me contaram uma história que um certo pregador, Jesus usou muito ele pela manhã. E Jesus batizou mais de 60 pessoas quando ele desceu do púlpito. Uma irmãzinha disse, pastor, mas Deus lhe usou, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aí ele disse para a irmã, disse, comigo é assim, comigo é desse jeito. Só que tinha noite ainda, ele foi para o hotel, dormiu, quando foi a noite que ele pregou, ele suou até o sapato e não deu nada. Quando ele chegou no hotel, chorando, disse, Senhor, o que foi que aconteceu? Tudo de manhã foi uma bênção tão grande. Por que que agora à noite não aconteceu nada? Ele ouviu a voz do Senhor dizendo, comigo é assim. Então, eu entendo que se não descermos, se nós não buscarmos a presença do Senhor, não tem. Quando se trata de amor, de graça, Jesus morreu por nós na cruz. Agora, quando se trata daquele altar, ou você bebe da fonte ou você não tem. Essa é a verdade. Deus abençoe. É verdade. Isso aí é... Como o senhor sempre diz, a prova da busca, a prova do desejo é o quê? É a busca. É verdade. Só que o desejo é a busca. Então, tá bom, amados. Muito obrigado. O pastor Silvano vai estar orando por nós,
tá bom? Se alguém tiver um pedido especial de oração aí, pode fazer. E, pastor Silvano, tem a oportunidade para orar e encerrar aqui essa live. Eu agradeço a todos. O presidente mandou um áudio aqui justificando que deu problema na internet dele. E algumas pessoas pediram para participar, várias pessoas para entrar ao vivo, mas aí não foi possível a gente ceder essa solicitação, porque a gente estava aguardando o presidente da convenção entrar e não foi possível. Mas obrigado, pastor Silvano, a todos, e eu passo a palavra para o senhor estar orando por nós. Vamos orar. Querido Deus, Pai de Jesus, meu Senhor, nós estamos na Tua presença. A Tua presença é real aqui, Senhor, no meu quarto, lá na casa do pastor Ezequiel, e acredito que em todos aqueles que estão a nos ouvir. Quero pedir ao Senhor que abençoe nosso culto, que o Senhor salve as almas, que o Senhor manifeste a Tua presença em nosso meio. Pai, eu peço ao Senhor que dispense uma bênção na vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Alguém que tem um ministério, um chamado, Senhor, que se apaixone realmente pela presença do Teu Espírito. Que possa entender, Deus amado, o propósito, o desígnio dele aqui na terra, o Teu plano. Quero pedir que o Senhor faça com que ele seja uma bênção para todos aqueles que o ouvirem. Nos apaixona pela Tua presença. Sejamos, Deus amado, nas Tuas mãos um instrumento de leve e de fácil manejo. Abençoa o pastor Ezequiel, a minha vida e o nosso culto hoje à noite. Abençoa a todos que nos assistem, o nosso presidente, todos os nossos pastores da área 1, todos aqueles que participaram do culto hoje, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. Meu pastor, Deus o abençoe. Obrigado a todos. Deixa a live salva. Amém. Vai ficar salva. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço a todos.